Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa segunda aula com o tema infiltração de água e condutividade hidráulica no solo. Então, como nós já comentamos anteriormente, essas propriedades físicas do solo que envolvem a água são extremamente importantes quando a gente está tratando de irrigação e drenagem. E a infiltração de água é um processo que faz parte do ciclo hidrológico, em que vocês já estudaram, já conversamos sobre isso aí várias vezes, a importância que tem a infiltração dentro do assunto água, do tema do ciclo hidrológico, né? Como altera a dinâmica da água no solo quando se mexe na infiltração. Nós temos um dos maiores problemas hoje nas nossas lavouras, que está envolvido com a infiltração de água no solo. Por exemplo, quando eu falo de uma camada de solo compactada, né, eu estou interferindo no processo de infiltração. E essa água que não infiltra, porque o meu solo tem compactação, o que vai acontecer com ela? Então, você já pode imaginar, né, se chove e essa água não infiltra, ou se eu faço irrigação e essa água não infiltra na sua totalidade, o que acontece com ela e quais são as consequências. Então, você vai estudar, vai conversar um pouquinho sobre, primeiramente, a infiltração e depois a condutividade hidráulica, que é a sequência, né? Então, nós temos, assim, infiltração, o processo da água passando pelo perfil do solo, e a condutividade hidráulica é quando se estabiliza essa infiltração, né? Quanto de água é possível de passar por aquele determinado solo naquele determinado momento. Então, a infiltração é um dos processos chaves aí dentro da dinâmica da água no solo. Tem uma importância prática muito grande, porque a gente pode estimar aí quanto pode absorver de água pelo solo e quanto pode ser destinado a escoamento superficial. Também nós podemos prever a ocorrência de erosão, de inundações, e quanto de água estaria envolvido nesse escoamento superficial, a partir da estimativa da infiltração. Também nós podemos saber como será o suprimento de água ao longo do tempo, e através da previsão, né, das precipitações, podemos estimar potencial da produtividade, porque se nós temos todos os demais fatores adequados, nutrientes, adubação, correção do solo, sementes, tecnologia, tudo isso somado com o suplemento de água, então leva a um potencial de produtividade. Então ele é um componente também, né, muito importante das estimativas das safras, né? Saber essa previsão de que realmente vai haver precipitação, e eu também saber que essa precipitação vai infiltrar. Então, importante no dimensionamento de reservatórios, né, estruturas de controle de erosão, iluminação, canais e sistemas de irrigação e drenagem. Vocês imaginem, né, por exemplo, a construção de um canal, né, de uma adutora, por exemplo, levar água de um lugar para o outro, no sistema de irrigação, mas esse canal tem uma filtração de água muito grande, então quer dizer que se perde muita água no transporte. Então, todos esses detalhes, né, fazem parte desse conjunto de conhecimentos dentro da infiltração da água no solo. Então, é extremamente importante nós termos esse estudo, e existe muito material bom à disposição na internet para estudar. Eu vou disponibilizar alguns deles também para vocês acessarem. E eu diria assim, a infiltração de água, junto com a compactação do solo, nessa parte física, é um dos principais pontos que vocês, como engenheiros, vão trabalhar no futuro, assim, em termos de melhorar a qualidade das nossas lavouras, melhorar a produtividade média, melhorar diminuir a ocorrência de erosão, e com consequência disso, né, o produtor tenha
uma maior renda, melhor aproveitamento do potencial da sua lavoura, inclusive até mais culturas ao longo do tempo, né, em função de ter mais disponibilidade de uso do seu solo. Então, no momento que acontece uma chuva ou uma irrigação, vamos pegar ali como essa linha superior, como se fosse a superfície do solo. No momento que a água, então, chega à superfície, começa, então, a haver uma zona de saturação, né, em função do que a água vai preenchendo os poros. Essa água, então, ela vai se deslocando em profundidade, e aí, conforme ela vai descendo no perfil, então, vai formando essa zona de transmissão, que é entre a zona de saturação, né, que está cheia de água, vai passando para os poros abaixo, e na ponta, então, na extremidade, a zona de umedecimento, é onde a água está avançando mais rapidamente. Isso aí faz com que se forme, então, um fluxo de água descendente no perfil do solo. Então, a infiltração, ela tem esse perfil, né, essa frente de umedecimento, a zona de transmissão e a zona de saturação. Isso tanto verticalmente quanto também lateralmente. Então, ela é mais vertical, mas ela também vai descendo, né, no sentido horizontal. Não tão pronunciado quanto o sentido vertical, mas também vai, né, lateralmente. Isso pensando, né, por exemplo, numa situação de solo que está com baixa umidade, né, então essa água vai ser rapidamente absorvida e infiltrada. Isso aqui também desconsiderando a presença, aí estão vendo, em profundidade, solo livre e desimpedido de camadas compactadas. E aí, então, o processo ele vai, conforme ocorre a aplicação da lâmina de irrigação ou a chuva, né, ele vai se formando esse perfil até quando, né? Então, aí nós temos algumas questões importantes para destacar. Primeiro, qual é a espessura do perfil do solo, então quanta água esse solo é capaz de absorver. E aí nós vamos ver, então, que essa capacidade de absorção, né, que é a capacidade de infiltração, é dada aí em milímetros, né, quanto de água esse solo pode absorver por hora ou por minuto, né, pode utilizar diferentes unidades. Então, o perfil do solo, a espessura, a presença ou não dessas camadas compactadas, e também do tempo, né, da duração, intensidade da chuva ou da irrigação. Então, por isso que a gente sabe, por exemplo, que existe como um processo físico um determinado tempo necessário para a água filtrar. Então, no caso de ocorrência de grandes chuvas, e chuvas muito intensas, a intensidade da chuva pode superar a velocidade de filtração de água, e o solo não consegue absorver em tempo, essa água satura, então, aí na superfície, e acaba escoando. Então, chuvas muito intensas, elas não são interessantes em termos de infiltração da água para as plantas. Por outro lado, né, chuvas menos intensas, né, mais demoradas, vamos dizer assim, com menor volume, a chance dela infiltrar na sua totalidade é muito grande. Tá? Isso considerando a situação ideal do solo. Né? Então, para nós, em termos de irrigação, é melhor trabalhar com lâminas menores e mais constantes do que grandes quantidades de águas e mais rápidas, né? Porque pode, então, superar a capacidade de filtração de água e a causar escoamento superficial, erosão, né? Todo aquele problema lá, né? Que a gente já viu também no manejo do solo, né? Manejo de conservação do solo, nós precisamos evitar. Nós precisamos fazer com que a água fique, né? Onde você está aplicando. Então, aqui, ela acontece preferencialmente, né, pelos bioporos, pelos poros maiores, tá? A infiltração de água, então, vai ser tanto maior, quanto maior for a quantidade de poros do solo, é uma relação diretamente proporcional. A taxa de infiltração determina, então, ou também influencia a ocorrência do escoamento superficial. Então, eu posso, no momento que eu aumento a infiltração de água no solo, eu diminuo a ocorrência de escoamento superficial. Sempre lembrando que a irrigação você consegue controlar
quantos milímetros de água você vai aplicar. Agora, a precipitação, não. Então, a gente tem que estar, assim, preparados com o nosso solo para absorver o máximo possível, mas sabendo que, dependendo da intensidade da chuva, não é possível, né? Por exemplo, esses dias choveu 70, 80 milímetros aí em questão de poucos minutos, e aí não tem condição física, né, para absorver tão rápido tanta água. No caso da inundação, né, irrigação por inundação, a infiltração assume um papel fundamental aí em solos propícios, né, para o cultivo, por exemplo, do arroz irrigado, né. Então, esses solos que precisam formar uma lâmina de água, eles não podem ter uma infiltração muito grande, né. Então, normalmente os planos solos aí, né, solos de várzea, eles têm uma infiltração baixa, uma condutividade hidráulica baixa, e isso favorece, então, a ocorrência, né, da saturação e a formação de lâminas na superfície. Então, extremamente importante também, tanto para lavouras de sequeiro quanto para lavouras inundadas. Aqui uma questão, né, que é bem interessante, bem importante a gente destacar, a influência, né, de alguns fatores no processo de infiltração. Então, a textura do solo e as plantas que estão cultivadas lá, vejam bem a influência, né, por exemplo, quanto maior o teor de areia, observe aí, que pode chegar aí a mais de 100 milímetros por hora, né, na primeira linha, enquanto um solo com de argila pesada, que é a última linha, né, aí chegando a 27,9, 5 milímetros, dependendo da lavoura. Então, a textura é diretamente proporcional ou influencia diretamente o processo de filtração. Quanto maior o teor de areia e de argila, vou ter maior ou menor infiltração de água, respectivamente. Mas o que faz, na verdade, não é a partícula do né, a porosidade total e a retenção de água. Então, uma coisa é infiltrar rapidamente a água, né, que a areia, então, ela não proporciona retenção, porque ela tem partículas maiores, então tem menos porosidade total. Enquanto a argila, por ela ser partículas muito pequenas, tem uma área superficial muito grande, né, tem muito poro, ela retém bastante água. Então, infiltra mais devagar, mas ao mesmo tempo ela retém bastante. Então, essas são características bem importantes que eu comentei na aula anterior, de saber a textura do nosso solo. Em termos de irrigação e drenagem, é obrigatório eu saber a minha classe textural, quanto de material eu estou trabalhando no meu solo, material de uma fração granulométrica. Aqui só para exemplificar, né, o conteúdo de água no solo em função da área superficial específica. Então, isso aqui é importante vocês entenderem também. Um grão de areia, ele é visível, ele tem um diâmetro grande de cada partícula. A argila pura, que é microscópica, é uma partícula muito pequena. Então, no mesmo volume, eu vou ter muita partícula de argila em comparação com a partícula de areia. Esse muita área superficial específica, em função do grande número de partículas, faz com que entre as partículas eu tenha também uma grande quantidade de poros pequenos, microporos, que são responsáveis, então, pela retenção e pelo armazenamento de água. Então, se nós pegarmos aí no triângulo textural e colocarmos aí área superficial específica e a retenção de água, nós vamos ver que quanto mais argiloso, mais conteúdo de água eu vou armazenar e reter nesse meu solo. Tá? Por isso eu comentei também anteriormente, né? Solos arenosos, pode haver uma chuva de manhã e de tarde você pode estar trabalhando com maquinário porque a água já drenou.
Enquanto um solo argiloso, você sabe, conhece a região, né? Nossos latosolos, depois de uma chuva boa, uma chuva pesada, quantos dias eu preciso esperar para essa água drenar para poder trabalhar com mecanização do solo. Então, isso aí interfere, né? Veja que nenhum dos opostos aí são muito interessantes, né? Nem muito arenoso, nem muito argiloso. E aí entra o solo fisicamente ideal, em termos de textura, que seria, né, um equilíbrio entre argila, areia e silto, né, os solos francos. Aqui, fazendo um esquema rápido aqui em relação à infiltração, velocidade de filtração ao longo do tempo, né, solo argiloso e solo arenoso. Então, vejo como no início, né, então, vamos pegar assim no ponto zero em relação ao tempo, lá no início, a velocidade de filtração vai ser bastante grande, por dois solos. Por que isso? Considerando que o solo não tinha umidade antes, né? Então, você começa a umedecer, começa a irrigar, começa a chover, esse solo vai absorver rapidamente uma grande quantidade de água. E depois começa a diminuir e começa a se estabilizar. O que acontece quando começa a diminuir essa velocidade? Começa a diminuir a velocidade porque os poros vão preenchendo com água, eles vão sendo rapidamente preenchidos. Então, o solo que tem menos poros, né, menor quantidade de poros, vai preencher mais rapidamente, considerando a mesma oferta de água. E aí vai se estabilizando, né, vai ficando, fornecendo água, vai infiltrando, até chegar numa reta. E para cada uma dessas texturas, então, eu vou ter um nível onde essa reta vai estabilizar. Então, o solo arenoso, ele vai estabilizar com uma velocidade de infiltração mais alta, porque ele tem maior macroporosidade, ele tem os poros maiores em função aí da sua área superficial específica. Então, a velocidade vai ser mais elevada. Enquanto o solo argiloso, para estabilizar, ele tem que encher os macroporos e ainda todo aquele espaço de microporos, né, que é formado pela área superficial específica, isso vai demorar mais tempo e vai ser mais lento, tá? Porque tem uma força de retenção aí que faça com que a água também tenha essa, esse entrave aí para filtrar, vamos dizer assim, em relação ao solo arenoso, que vai ser, então, uma filtração mais facilitada. E quando começa a estabilizar, então, se torna uma reta, né, essa velocidade de infiltração é chamada de taxa básica de infiltração, então, ou a própria condutividade hidráulica do solo saturado. Então, quer dizer que todos os poros encheram de água, continuam filtrando, então, essa quantidade constantemente, e aí eu tenho, então, quanto de água que o meu solo é capaz de absorver. Então, é nesse ponto aí, que a partir da estabilização da curva, que eu sei lá quanto que eu posso ofertar de água, o máximo de água que esse solo vai ofertar, sem causar escoamento superficial. Outros fatores que interferem na infiltração, muito importantes também, presença de plantas de cobertura do solo, diria-se em presença de qualquer cobertura, pode ser de palha, né, de planta viva, pode ser de resíduos orgânicos. Então, presença de cobertura do solo, né? Por que esse fator ele é indiretamente, vamos dizer assim, né? Porque lembram lá da erosão, como é que acontece o processo inicial, né? Impacto da gota. Se eu tenho plantas absorvendo esse impacto da gota, a energia com que essa água vai chegar ao solo é muito menor, então ela vai ter mais chance de infiltrar do que causar desagregação, né, selamento superficial e, consequentemente, erosão e baixa taxa de filtração. Então, a planta absorve aquele impacto da gota, a energia diminui e favorece a infiltração. Uma outra coisa que está interligada aqui, né,
planta de cobertura com a estrutura. Então, a agregação do solo. Então, toda aquela parte de raiz que tem na superfície, ali nos primeiros centímetros, em função das plantas, né? Ou então da matéria orgânica, da palhada, que está em decomposição, isso aí vai fazendo com que se forme também poros, bioporos, que vão favorecer o processo de infiltração. Então, plantas de cobertura e estrutura, elas estão juntas, tá? Palhada, estrutura está junto, matéria orgânica, planta de cobertura, estrutura, elas estão interligadas aí nesse processo. A presença de camada compactada, seja de qualquer origem, pisoteio, máquina, selamento superficial, então essa camada vai diminuir, vai interferir muito no processo de filtração. E a outra questão é o perfil do solo, né? Perfil, a espessura das camadas, dos seus horizontes. Vamos trabalhar, por exemplo, com os solos rasos, né? Os solos, os litossolos que tem rochas aí nos seus horizontes, que tem uma pequena espessura de solo formado, naturalmente, quando preencher esse solo na camada, na rocha mãe, ele vai estar limitado em termos de quantidade de água para infiltrar e vai causar escoamento superficial. Então, se pegar os nossos latossolos aqui, por exemplo, tem dezenas de metros aí de profundidade, espessura, né? Eu botei um grande perfil de solo para absorver água. Então, naturalmente, ele vai absorver mais água também. Aí uma imagem, né, por exemplo, comparando, e aí uma situação bem interessante, né? Isso aqui foi um experimento lá do meu mestrado, né, integração lavoura-pecuária. Observe à direita, né, uma área que tinha aveia, azevém e ervilhaca, que foi pastejada, e do lado esquerdo, essas mesmas plantas de cobertura não foram pastejadas, elas apenas foram cultivadas para fazer a palhada. O que acontece? Quanto maior for a biomassa das plantas, né, a quantidade de palhada ali, maior vai ser esse efeito, né, da produção de raiz, a própria decomposição, né, desse material, dessa matéria orgânica, vai fazendo com que a quantidade de água absorvida aí que fica, né, nessa área seja maior do que onde foi realizado alguns pastejos, no caso, 14 e 28 dias de intervalo. Mas também não quer dizer que isso seja prejudicial, porque se nós compararmos, né, essas duas situações, tem uma área lá no fundo que é campo nativo, e teoricamente pensa o campo nativo, uma área que está em equilíbrio, ela tem uma taxa de filtração muito grande, porque é um ambiente natural. Porém, não é o que se verifica na prática, né? Na avaliação, então, no campo nativo, e vocês podem observar isso até numa situação assim caseira, em casa, né, num gramado, por exemplo, onde haver um derramamento de água aí, até pode ser com um balde mesmo fazer a experiência, vocês vão observar que essa água ela vai escoar para a superfície, né, e vai infiltrar lentamente. Enquanto na lavoura, uma situação dessa quantidade de plantas, né, de palhada, a infiltração, a absorção é muito rápida. Então, a gente realizou testes lá, onde no campo nativo tem uma camada superficial ali, que é bem adensada, em função até da raizama das plantas aí, que forma como se fosse uma toceira ali, uma camada bem adensada, somada com o pisoteio dos animais, né, que vivem no campo. Então, aquela camada ali superficial diminui a velocidade de infiltração. Então, é muito comum, né, de observar escoamento superficial nessas áreas de campo, porém, como a cobertura ali é muito forte, né, aquela raizama ali, a própria planta, não há ocorrência tão fácil assim de erosão, né? Então, são situações que a gente observa na prática
e que estão relacionados diretamente com a estrutura do solo, né? Esses fatores que intervêm aí na infiltração. Estrutura, a presença da planta absorvendo impacto, né? E a estrutura, né? A estrutura como um dos principais fatores, e presença, ou então, de alguma camada que vai segurar, né, a descida dessa água aí no perfil. Tem uma questão bem interessante aqui, né, que saiu uma reportagem agora na revista Plantio Direto, em relação à tecnologia de máquinas para trabalhar com lavouras que tenham bastante palha, né, com excesso de palhada. Se é que dá para dizer que existe, né, problema com o excesso. Na verdade, é um problema bom, no caso, né, de eu ter bastante palha. E vejam bem aqui, ó, trabalhando com 10 toneladas de matéria seca por hectare, tu tem um colchão ali de plantas, né, até chegar no solo, propriamente dito, e se você vai fazer uma semeadura em cima desse material, né, você vai ter que ter alguns cuidados aí para não haver problemas aí de contato solo-semente e de germinação depois. Uma das coisas primordiais, a infiltração é extremamente grande, né, nessa situação de água, porque tem justamente a absorção da energia da, da gota da chuva, então ela chega lentamente ao solo. Como ela vai chegar lentamente, então ela vai ser favorecida então para infiltrar, porque tem toda uma condição de estrutura aí de raiz, com bioporos para ela infiltrar, e também vai ser um impedimento para ela escoar, né? Então vocês observem que, mesmo tendo um pouco de liquididade, para fazer a água sair ou passar por essa situação de plantas aí, não é tão facilitado, né? Então vai favorecer todos os caminhos levam para que a água infiltre. Lógico, desconsiderando grandes pancadas, né, que sejam muito intensas, aí não tem milagre que resolvam, né? Mas para infiltração é excelente. E em relação ao que eu comentei da máquina, de conseguir cortar e fazer uma semeadura, justamente a tecnologia das máquinas favorece, então, ou podem ser adaptadas para fazer semeadura nessa condição. Nesse caso, por exemplo, foi regulado, né, o conjunto de molas da semeadora, foi colocado mais pressão no disco de corte da palha, para que ela tivesse, então, mais força para cortar, na abertura de cada linha, cortar as plantas, né, para fazer, então, a deposição da semente. Mas poderia ser também utilizado aí outros equipamentos que se usam aí com plantas de cobertura, como o rolofaca, né, o triton, própria roçadeira, né, para diminuir, então, para baixar essa biomassa, e aí, então, eu não tenho problemas lá com a minha semeadora. Também a questão, assim, que ao longo do tempo, isso vai naturalmente, vai se consolidando, vai condensando, né, vai adensando, vai diminuindo, até chegar um ponto aí que você praticamente não percebe mais, né, que havia tanta palha assim, até porque tem, nesse caso, que tinha ervilhaca, que é uma leguminosa, né, misturada, então melhora a relação CN e ela acelera a taxa aí de composição, né, vai diminuindo rapidamente aí essa altura, vamos dizer assim, desse colchão de planta. Mas é uma situação desejada, né? Se a gente analisasse do ponto de vista técnico, prático, é justamente isso que nós queremos na lavoura, né? Aumentar a quantidade de palha para fazer o plantio direto funcionar adequadamente dentro das suas premissas básicas. Então, a velocidade de filtração no início ela é bastante alta, né? Porque o nosso solo, considerando que está com baixa umidade, né? Vai absorver, então tem uma força, uma sucção muito grande para essa água filtrar. Ao longo do tempo, então, vai diminuindo a velocidade até que ela fique constante, né, que é aquela curva lá que nós vimos antes. E essa curva, então, é constante, a gente não tem uma regra geral, né, a partir de tanto tempo ela fica constante. Então, para cada
local onde vai se avaliar a infiltração de água, eu vou ter um determinado valor ali de tempo onde a curva vai ficar constante. Tá? Porque existe uma variabilidade muito grande na questão da porosidade do solo, depois eu vou mostrar até algumas imagens, né? E isso, então, em cada local que é avaliado, vai ser uma determinada relação numérica ali entre tempo e infiltração. Esse aqui é o equipamento utilizado para fazer, um dos equipamentos utilizados para fazer a determinação da infiltração de água no solo. Esse aqui é o infiltrômetro duplo anel concêntrico, que foi batizado lá nessa ocasião, né, que nós construímos esses infiltrômetros lá no departamento de solos, lá no setor de manejo de conservação do solo em Santa Maria, e foi batizado de infiltrômetro Jari Grande, porque o experimento foi realizado no município de Jari, na agropecuária Capital Rodrigo, e aí foi, então, batizado de Jari Grande, né, para desenvolver, então, as análises de infiltração de água no experimento aí que eu trabalhei com integração lavoura-pecuária. Então, vocês observem aí, ó, uma situação geral de grande quantidade de palha, né? Vocês imaginem a quantidade de resíduos que tem na superfície do solo, né, para fazer a inserção desses cilindros aí no solo. Eles têm uma borda afiada, mas geralmente é com força, né? Então, na base da marreta, um suporte de madeira com golpes, né, de marreta para fazer a inserção deles. E aí, no cilindro externo, que ele é mais baixo, entre o cilindro interno e externo é mantida uma lâmina de água constante, através do fornecimento, no caso aqui desses galões de água. E no cilindro interno, a lâmina de água é mantida através de um registro que tem na ponta ali. Esse tubo de PVC, esse cano aí está cheio de água. Vocês estão vendo que tem uma escala, uma régua ali medindo, né? Então, no momento que inicia o processo de filtração, você mede o tempo e vai se registrando, então, quanto de água está descendo ali na escala. Então, eu tenho volume de água e tempo. Né? Então, eu estou anotando ali, né, com o auxílio do relógio, esses dois dados. E depois eu transformo isso, então, né, em milímetros por hora para fazer os cálculos. E o volume de água no anel externo, pode perguntar, mas qual é o objetivo, né, desse cilindro externo? É porque no momento que o cilindro interno se encontra, o volume de água que infiltrou internamente se encontra com o volume externo, ele não interfere, né, pelo potencial máximo do solo, ele não aumenta aí a absorção de água. Então, ele serve para aumentar a área de solo que está sendo, aí no caso, inundada, né, para ver realmente quanto que esse solo está infiltrando naquele momento. E aí, vocês observam pela quantidade de filtrômetros que estão instalados aí, e aí está dentro de uma parcela experimental, por que tem tantas avaliações, né, numa área tão pequena? Que é justamente o que eu comentei antes. A variabilidade do solo é muito grande, em termos de poros. A infiltração, então, vai ser diretamente afetada pela quantidade de poros. Então, no momento que eu pego um local onde tem pouco poro, ou então logo do lado tem bastante poros, eu preciso fazer uma média para chegar num valor representativo daquele meu tratamento, daquela minha parcela. Então, aí tem que ter muitas repetições para ter essa média confiável. Aqui no caso, aqui foi realizado 12 repetições por tratamento, né, para você ter um valor médio aí de infiltração de água. Isso aqui, observem que, como é um trabalho manual, desde a implantação, da instalação dos cilindros, dos tubos aí, e a manutenção da água, né,
no nível de água e a notação do tempo, né? Então demanda um trabalho assim bem cansativo e onde a gente consegue fazer, uma pessoa consegue, né, com a prática aí, manter 3 ou 4 infiltrômetros, assim, fazendo avaliação, né? E nesse caso, então, tinha uma equipe, né, que ajudava a fazer as determinações. Mas, depois que o trabalho é realizado, os resultados são altamente compensadores. A infiltração da água explica muita coisa, né, que análises químicas e outras análises físicas não conseguem explicar, tá? Porque a planta vai responder, entre outras coisas, em função do suprimento de água que ela tem lá na zona radicular. E para mim saber, então, quanto de água eu tenho realmente lá, a gente já conversou anteriormente na outra aula, eu posso utilizar aí o tensiômetro, que é um equipamento que me dá o valor da potencial total de água, do potencial máximo da água naquele momento, mas o infiltrômetro está largando a água, né? Ele está trabalhando, então, ali com uma estimativa bastante aproximada, porque realmente infiltraria nesse solo aí, naquele determinado momento, naquele determinado local. E aí vocês observem que, por exemplo, né, esse infiltrômetro está instalado na entrelinha aí da cultura anterior. Se eu tivesse colocado ele justamente no meio da linha, onde passou aí o disco de corte, o trocador, a semeadora, imagine quanto de água infiltra dentro da linha da semeadora. E é por isso, entre outras coisas, né, que a gente recomenda sempre fazer plantio, fazer a semeadura em nível ou em contorno, tá? Porque a linha da semeadura, onde foi cortada ali com o disco açucador, é um canal preferencial para a água infiltrar e também para ela escoar. Então, isso aqui, no sentido morro acima, morro abaixo, cada linha dessas aí, dependendo da quantidade de água, ela vai absorver, vai infiltrar, mas vai chegar a um ponto onde vai saturar e vai começar a escoar por dentro da linha, e aí vai formando os sulcos de erosão. Então, a infiltração, nesse detalhe, dá para visualizar muito bem como muda ela na entrelinha ou dentro da linha. A infiltração é muito maior dentro da linha do semeador. E por isso, então, que deve ser feito, para ter uma amostra, uma análise representativa, né, deve haver também, sim, avaliação, né, dentro do contexto da lavoura, se naquele momento lá foi feito uma semeadura e você quer saber uma análise representativa, então também deve avaliar, né, nas amostragens, na linha e nas entrelinhas. Então, dessa maneira, eu consigo ter uma estimativa muito próxima de quanto de água está infiltrando na minha lavoura. Aqui, numa determinada condição, uma situação, onde o infiltrômetro rapidamente esvaziou o volume de água dentro do cano ali. E olha, tinha aproximadamente 7, 8 litros de água dentro. E aí, volta e meia acontecia isso. Daí, para explicar, a gente só percebia no momento de retirar o cilindro, né, interno, onde a gente observava, então, a ocorrência de grandes poros, grande quantidade de bioporos, tá? Aí, no caso, tinha uma galeria, né, de um besouro, um tipo de besouro, tá ali no detalhe, onde, então, tinha uma estrutura aí de canais dentro daquele volume de solo, onde a água descia ali com uma velocidade absurda, né? Então, aí mostra a importância de ter uma fauna edáfica bastante ativa e variada, né? Uma biodiversidade. Quanto maior eu tiver presença de bioporos e dessa fauna, desses micro-organismos, macro e meso-organismos, maior vai ser a quantidade desses poros e maior vai ser a infiltração. Então, veja como é uma relação, vamos dizer, um efeito dominó. A planta, então, pela raizama, vai formando bioporos vegetais, e os micro-organismos que vão decompor, então, que vão estar presentes no solo, né,
pela grande oferta de material vegetal, vão formando essas galerias, essas tubulações internas no solo, e tudo isso daí, esse espaço aéreo, então, propicia a infiltração de água. Tá? Então, é bastante interessante, né, que a presença desses bioporos, né, é perceptível ao olho nu quando a gente faz esse trabalho de infiltração de água, porque, como satura, eles saltam fora, né? E aí tem a gente estabelece a relação. Uma outra maneira de se determinar a infiltração, eu acredito que muitos de vocês foram já na Embrapa, já visualizaram isso em algum momento. O pessoal vem e instala os simuladores de chuva, né? Onde se aplica uma quantidade de água, uma área conhecida, e com o auxílio de calhas, né? Se coleta o volume que escoa. E depois, através desse volume coletado, então você mede, né? Quanto que escoou, você sabe quanto que se aplicou de água, então pela diferença eu tenho a taxa de filtração e taxa de escoamento de água. Isso que nós fizemos lá na visita na área experimental da Embrapa, né, onde os pesquisadores lá, o Lemanski e o Denardim apresentaram para nós, né, aqui na Expo Agro também fizeram, em Campo Novo. Então, dentro daquele quadrado, aquela caixa metálica ali, tem alguns tratamentos, né, em relação, por exemplo, à quantidade de palha, ao sentido da realização da linha de semeadura, e lá embaixo tem, então, no final da carga, tem um cano que está interligado lá embaixo tem um balde, né, que está coletando aquele material. E aí você faz, então, a visualização, vamos dizer, in natura, né, in loco, do processo de filtração, com o escoamento e a taxa de erosão também. Então, é uma maneira mais fácil de se visualizar. Porém, em termos operacionais, avaliar isso em uma lavoura, né, para avaliação de pesquisa, né, fica mais complicado porque quantos lugares eu teria que instalar o simulador de chuva para fazer essa avaliação? E veja que interfere, né, tem toda uma estrutura aí para enterrar cano, né, e instalar as caixas e tal, que dificulta bastante. Então, aquele infiltrão de duplo anel é um dos mais utilizados para fazer essa determinação nível de pesquisa, nível de campo pelo amor. Aqui está uma planilha de campo, né, um resultado aí desse processo de avaliação. Então, se marca a hora, né, aí para controle, né, no relógio, o tempo onde se iniciou o processo. Então, pode ser feita a avaliação de minuto em minuto, ou de 5 em 5 minutos, 10, 20, 30. Aí vai depender, né, de que momento e o que você quer detalhar na tua curva de filtração de água. Porque no início a gente sabe que a velocidade vai ser bem maior, porque o solo está absorvendo rapidamente maior quantidade de água. Então é interessante no início avaliar em tempos mais curtos, intervalos de tempos mais curtos, e conforme vai passando o tempo, então pode se ir aumentando um pouco a distância entre uma leitura e outra, até formar lá aquela parte constante da curva, que vai acontecer justamente quando, no intervalo de tempo regular, vai estar infiltrando a mesma quantidade de água. Então, isso vai ser formado lá no final da curva. E aí, então, a partir desses dados, eu consigo transformar aquele volume de água em milímetros, né, e o tempo em minutos por hora. Então, eu tenho infiltração em milímetros por hora em cada um desses tempos, e que seria a infiltração instantânea naquele exato momento. E eu também tenho a infiltração acumulada, que conforme vai passando o tempo, então vai aumentando, né, o volume da água infiltrada. E então, tenho duas curvas formadas aqui nessa planilha. A primeira, então, é a infiltração acumulada, que vai, então, a cada leitura infiltrou um volume X, eu vou somando eles. Então, vai aumentando, ao longo do tempo, vai aumentando a quantidade de água que infiltrou no solo. E a outra curva é da velocidade. Então, para cada momento que foi tomada a leitura,
em cada tempo, vai ter um volume da água que infiltrou naquele exato ponto. Então, é uma curva decrescente. Então, a velocidade é maior no início, porque o solo está em uma condição de menor umidade. Conforme vai enchendo os poros, vai diminuindo a velocidade até que vai ficando constante, né? Então, tem essas duas curvas formadas. E aí, então, para cada tratamento que for avaliado, que está o exemplo lá do meu experimento lá no Jari, né? Eu tive a honra de trabalhar aí, né, com o meu colega Rodrigo Nicoloso, né, que nós avaliamos, então, vários atributos, entre eles a taxa de infiltração de água no solo. E aí, observe aí, avaliando monocultura de milho, ou então rotação de soja com milho, né, que o tipo de material, o tipo de sequência de culturas também interfere na taxa de infiltração. E aí vocês observam, vai chegando, nós fizemos a avaliação durante 2 horas, né, 120 minutos, ainda não estava 100% estável, estava em uma tendência de estabilidade, né, mas não tínhamos atingido ainda a, a linha constante de filtração ao longo do tempo, que significa, né, quando está constante, significa que foi atingida, então, a condutividade hidráulica do solo saturado. É possível estimar, isso aqui é uma equação de regressão, né? É possível estimar pela equação aonde vai se estabilizar, mas aqui não era o objetivo, né, dessa avaliação. Então, interessava mesmo saber justamente essa parte inicial aqui de quanto de água nós está absorvendo, está infiltrando em função do tempo. Eu posso colocar as duas curvas num gráfico só, e aí eu peço para vocês não prestar bastante atenção nesses gráficos, nessas figuras, tá? Porque é justamente isso aí que é cobrado depois, vamos dizer assim, né? E que realmente cai nas provas de concurso que vocês vão estar realizando. Então, tem duas coisas aqui que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de interpretar. Então, no eixo X, então, tempo, né? Desde o início da filtração até, nesse caso aí, 150 minutos. Aqui no eixo Y da esquerda, a velocidade de filtração. Então, veja que é uma curva, ela começa lá em cima, né, e depois vem diminuindo até quase estabilizar. E a curva ali tem os triângulos em vermelho, então a curva da direita e do eixo Y na direita, a infiltração acumulada. Então, em cada minuto, né, foi infiltrou um volume X, e vai somando com o próximo até eu chegar lá no final e poder dizer, olha, em 150 minutos, 2 horas e meia, esse solo, né, nesse tratamento aqui, infiltrou tantos milímetros de água. Tá? Então, esse é um dos resultados principais aqui desse tipo de avaliação. E é muito importante, interessante, né, em nível de campo, você saber, em termos médios, vamos dizer assim, né, que, por exemplo, a soja vai favorecer uma filtração X lá milímetros, milho pode filtrar tanto, trigo pode filtrar tanto, você pode ter se o teu solo se permanecer sempre o mesmo, né, mudar só a cultura, você sabe então aí que tem um efeito, né, da planta na infiltração. E aí são das coisas também nós estamos avaliando aí num experimento na Rotricampo aí, o efeito dessas plantas de cobertura aí nas propriedades físicas, né? E entre elas aí, se tudo der certo, também a infiltração de água. Aqui uma planilha de campo, vou deixar assim como um exercício para fazer em casa, né? Vocês fazerem aí no conforto do celular. Aqui eu estou dando a infiltração instantânea e estou pedindo assim para vocês calcularem aqui a média, né, da infiltração acumulada. Como é que eu faço esse cálculo da infiltração acumulada? Simplesmente eu vou somando, né? Então, no tempo 5 eu tenho 86, no tempo 10 eu tenho 86,12 mais 62,92, no tempo 15, então eu vou somando aquele somatório anterior com mais 48,41, e assim eu vou formando, né, a minha linha da infiltração acumulada. Depois, pegar no próprio Excel, eu jogo esses dados, né, e peço para ele formar um gráfico, ele automaticamente já coloca as duas linhas no gráfico. E aí, então, eu tenho, de uma maneira bem fácil, né, essa parte de gráfico,
a curva lá, real, bem fácil de se plotar. O problema realmente é ter esses dados, aí, instalar os equipamentos e fazer as avaliações, né, para você ter uma média. Falando em termos de pesquisa, né, científica, né, precisa fazer muitas repetições para ter uma média confiável, mas em termos de caracterização do campo, da lavoura, né, não precisa tanta repetição assim, então pode ter uma ideia muito boa de como é que está a condição de filtração de água do teu solo naquele momento. E a quantidade de água do solo saturado, que é um parâmetro muito importante, né, em termos de irrigação, porque ele diz assim, ó, quanto que o teu solo é capaz de absorver de água e permitir que essa água passe por aquele volume de solo. Tá? Então, quanto de água que esse solo consegue suportar ou manter infiltrando, né, e fazendo que essa água passe por aquele volume de solo. Então, em termos de dimensionamento, né, de sistemas de irrigação e drenagem, é muito importante porque me dá exatamente o valor, né, onde a partir do qual até ele eu vou conseguir absorver e a partir dele vai começar a ver então o acúmulo, né, ou então a formação de lâmina e a consequente ocorrência de escoamento superficial. E aí tem equipamentos de laboratório, né, um deles é o permeâmetro de carga constante, onde então nas amostras aí de solo se é fornecido um fluxo constante de água, né, bastante lento para ele dar a chance de saturar e a partir do que começa a escoar, então, se saber que está 100% saturado, está passando aquele volume constante de água